Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos em um vídeo do pastor Evanir Vieira. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que papelão desses profetas fazerem isso para ganhar fama, que ridículo! O crente não pode buscar fama, tem que buscar a presença de Deus, buscar o nome do Senhor ser glorificado e não o nome dele. Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículos 3 ao 5. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para a minha habitação? Aqui o profeta Natã, que era o profeta do rei Davi, Davi estava querendo construir um templo a Deus. E o Natã falou: pode construir que Deus é contigo. Pode ir que vai dar tudo certo. Quando ele voltou, Deus falou com o profeta assim: eu mandei você entregar alguma coisa para Davi? Ele não vai construir um templo coisa nenhuma. Natã entregou esse mistério para Davi para ficar famoso. Como é que eu sou o profeta do rei, você vai sim construir esse templo. Deus mandou o Natã ir lá e pedir desculpa, se consertar. E dizer que ele não ia construir o templo nada, que ia ser o filho dele, Salomão, que ia construir o templo. Então tem muita gente igual o Natã, entregando profecias para ficar famoso, para ficar bem na fita, ficar bem com o rei, entendeu? Isto é ridículo, isso não é papel de cristão. Ao assistir o vídeo, o que me chamou mais atenção foi o fato do pastor Evanir Vieira dizer essas palavras, abre aspas: que papelão desses profetas fazerem isso para ganhar fama, que ridículo! O crente não pode buscar fama, tem que buscar a presença de Deus, buscar o nome do Senhor a ser glorificado e não o nome dele, ou seja, o nome do profeta. E o pastor Evanir Vieira está certíssimo quando ele fala isso. Todos os profetas verdadeiros de Deus, eles têm que dar glória ao eterno Deus, Criador do céu e da terra, e não a ele, e não querer ser famoso. Mas vamos prestar bem atenção nas palavras do pastor Evanir Vieira. Ele cita o texto de 2 Samuel, capítulo de número 7, e o verso do 3 ao 5. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Vejam as palavras do pastor Evanir Vieira. Aqui, o profeta Natã, que era o profeta do rei Davi, Davi queria construir um templo a Deus. Verdade. E Natã falou: pode construir que Deus é contigo. Pode ir que vai dar certo. Esse foi o comentário do pastor Evanir Vieira. Quando ele voltou, segundo o pastor Evanir Vieira, Deus falou com o profeta assim: eu mandei você entregar alguma coisa para Davi? Esse é o momento de reflexão. Irmãos,
em algum lugar na Escritura Sagrada, principalmente nesse local, onde Deus fala com Natã para ele voltar, Deus falou isso para Natã com essas palavras? Eu mandei você entregar alguma coisa a Davi? Comente no vídeo para ver se na verdade ele falou essas palavras. Continuando, ele não vai construir um templo coisa nenhuma. Ele dizendo que Deus tinha dito isso para Natã dizer a Davi. Natã entregou esse mistério para Davi para ficar famoso. Uma pergunta para o pastor Evani Vieira e também para todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Ele entregou essas palavras para ficar famoso? Ele disse isso, faça segundo o que está no seu coração. Foi para ficar famoso? Deus mandou Natã ir lá e pedir desculpa e se consertar e dizer que ele não ia construir o templo, nada. Foi assim que Deus mandou Natã falar para Davi? Pedir desculpa, pedir perdão a Davi? Procurem para ver se tem esse texto e podem comentar. Continua. Que ia ser o filho de Salomão que ia construir o templo. Então, tem muita gente igual a Natã entregando profecias para ficar famoso. Será que Natã entregou essas profecias de Deus para ficar famoso? Para ficar bem na fita? Ficar bem com o rei? Isso é ridículo, segundo o pastor falando isso. Isso é ridículo. Isso não é papel de cristão. Todas essas palavras foram as palavras do pastor Evani Vieira. Mas eu convido aos irmãos para adentrar na palavra verdadeira de Deus. E eu não estou aqui para denigrir a imagem do pastor. Não. De maneira nenhuma. Mas mostrar a palavra verdadeira de Deus e o sentido que foi dito por Natã. Mas o pastor Evani Vieira pode refletir e ver se realmente ele fez isso para ficar famoso ou o pastor se equivocou na sua interpretação. 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Aqui a gente vê que o rei Davi se preocupou e desejou na sua mente e no coração construir um templo de alvenaria, porque Deus habitava ali em tendas, não é? Em tabernáculos, móvel. Por isso que tem um texto onde diz que Deus escolheu um homem segundo o seu coração, que foi o rei Davi. E Natã sabia disso. Aí quando você lê o verso 3, é aonde Natã diz: e disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Por que foi que Natã falou essas palavras para Davi? Foi para ficar famoso? Ou Natã conhecia
ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que escolheu Davi para ser rei, através das histórias passadas do próprio Samuel, aonde Deus fala com Samuel. E o interessante é que Deus já tinha dito a Eli que ia arrumar um homem sacerdote segundo o seu coração para ficar junto do ungido de Deus, que seria o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 7, verso 4. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã. Vamos prestar bem atenção. A palavra do Senhor veio a Natã na mesma noite, quando Natã disse: faça isso segundo o seu coração, que Deus é contigo. Então não foi para ficar famoso, porque Natã substituiu Samuel. E foi Deus que ungiu Natã. Que ungir é separar. Então Natã foi ungido de Deus para cumprir uma obra no lugar de Samuel. Então Natã não era uma qualquer pessoa, não era um profetinha falso que dizia palavras para agradar o rei. Não, a gente vai ver aqui um detalhe. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, então quem falou a Natã foi Deus. E Deus disse a Natã o seguinte: vai e dize o meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Fez uma pergunta. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo. Essa foi a mensagem que Deus falou para Natã dizer a Davi. E não como o pastor Evani Vieira disse que Deus repreendeu ele e mandou ele ir pedir perdão. Pelo contrário. E Deus continua no verso 7 dizendo o seguinte: e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificareis uma casa de cedro? Deus está dizendo a Natã para falar com Davi essas palavras. Davi, eu mandei ou pedi a alguém para construir uma casa de alvenaria para mim? Amém, irmãos? Deus nunca pediu. É claro que Deus, na sua mente, no seu coração, ia realmente construir um templo sagrado de alvenaria. Um templo e um lugar. Mas só que Davi falou as coisas que Deus ainda ia dizer. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele pensava coisas boas. Ele pensava realmente coisas que Deus não tinha nem revelado, mas Deus ainda ia revelar. Que era a construção de um templo sagrado. O pastor Evani Vieira disse que Deus falou. E um vídeo que tem muitas mil visualizações. Chega a muitas pessoas. E as pessoas que assistiram esse vídeo, o vídeo do pastor Evani Vieira, se não percebeu, engoliu. A pergunta é, Natã entregou essas palavras que Deus tinha mandado para ele para ficar famoso? Ou Natã obedeceu uma ordem de Deus?
Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que assistiram este vídeo. Que se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.